Olá, gente! Vamos agora resolver alguns exercícios com relação à nossa Lei Complementar 840, que trata do regime jurídico dos servidores aqui do Distrito Federal, beleza? A gente viu, né, que houve uma teoria enorme, né, na aula. Se você ainda não acompanhou, eu peço que vocês acompanhem a teoria para que a gente consiga resolver os exercícios aqui. Então vamos lá, se você já acompanhou a teoria, já acompanhou o vídeo de teoria com relação à Lei Complementar 840, vamos lá aos exercícios. Questão 1. A Lei Complementar em Análise, a Lei Complementar 840, institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, né? Autárquica, que é a administração indireta, fundacional do Distrito Federal, abrangendo também os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista. A gente viu que não, né? Na verdade, né, a Lei Complementar 840, ela abarca todos os servidores da administração pública direta. Com relação à administração indireta, a gente vai abarcar apenas as autarquias e as fundações públicas. Por isso, errado para a nossa primeira questão, os empregados públicos não são abarcados por essa lei. A lei não abrange empregados de empresas públicas ou sociedade de economia mista, pois se refere a servidores civis da administração direta, autarquia e fundacional. Então, errado para a nossa primeira questão. Vamos à questão 2. Para os efeitos da lei complementar, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades criadas por lei, exatamente, com denominação própria e subsídio ou vencimentos. Sendo sempre de provimento em caráter efetivo, a gente viu que não, né? A gente viu que o provimento originário, né, é esse que passa por um concurso público e há uma nomeação, mas a gente também tem o provimento por cargo um cargo em comissão, que é de livre nomeação e de livre exoneração. Por isso, não é somente o cargo em caráter efetivo, errado, né? Os cargos podem ser de provimento efetivo, que é o provimento originário, que é a nomeação, ou de caráter de comissão, cargo comissionado. Então, errado para a nossa segunda questão. Vamos à terceira questão de hoje. Um dos deveres do servidor é manter-se atualizado nos conhecimentos exigidos para o exercício de suas atribuições. Realmente, né? Há um dos deveres lá dentro do título 5 que a gente estudou da aula, né? Se você não viu a teoria ainda, recomendo que você a veja, tá aqui no nosso canal. Mas não há previsão expressa sobre o dever de zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público? Erradíssimo. A gente viu que também há, né, esse dever. A gente está diante de materiais públicos, né, de toda a coletividade. Então, a gente tem sim que prezar pela economia do material. Errado. O artigo, né, 180 estabelece que o dever de zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Então, errado para a nossa terceira questão. Vamos lá, questão 4. A responsabilidade administrativa do servidor pode ser afastada caso haja absolvição penal por negativa de fato ou de autoria? Sim, até aqui tudo bem. A gente sabe que falta de prova não causa esse afastamento na esfera administrativa. Mas a negativa de fato e de autoria, sim. Desde que a decisão judicial tenha transitado em julgado, vamos aqui, desde que a decisão judicial tenha transitado em julgado, sim, né? A gente precisa ter, né? Voltando aqui. Então, essa ideia aqui é bem interessante. Precisa estar decidido lá na esfera penal para fazer aqui essa absolução do acusado, né, do servidor, na esfera administrativa por negativa de fato ou autoria. Por isso, gabarito certo para a nossa questão 4. Conforme o artigo 181, né, inciso 2, a responsabilidade do servidor é afastada no caso de absolvição penal. É até uma exceção, né? A gente viu, né, que os casos que as esferas administrativa, civil e penais, né, as esferas administrativa, civil e penalmente, elas são esferas independentes e cumulativas, mas este é um caso, uma exceção, em que o servidor, né, em que há aqui uma interferência de uma esfera, que é a esfera penal, na esfera administrativa, que negue a existência de fato ou autoria, com decisão transitada em julgado. O que é o trânsito em julgado? Que é definitiva, que não há mais ali como recorrer a essa decisão. Por isso, certo para a questão 4. Vamos lá, questão 5. A indenização de prejuízo dolosamente, que é aquela com intenção, causada ao erário, que é
No caso lá, vamos pensar no caso de improbidade administrativa, que há um prejuízo ao erário, o servidor tem a sua pena atenuada se ele indenizar, né, o erário, indenizar o serviço público. Vamos lá, é, beleza? Por servidor, pode ser liquidada diretamente na forma judicial, sem necessidade de se buscar outros bens antes de acionar a justiça? Na verdade, não. Ela não vai, assim, diretamente para a esfera judicial. Errado para a nossa questão 5. O artigo 183 afirma que a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente pode ser liquidada de forma prevista no artigo 119 e das seguintes na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Ou seja, a via judicial é uma alternativa na falta de outros bens, não a única opção, né? Que fala aqui que diretamente vai para a judicial. Ela é uma das alternativas. Errado, nossa questão 5. Vamos lá para a questão 6. A responsabilidade administrativa de um servidor público permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo, mesmo após sua exoneração, observando-se o prazo prescricional. Então, temos aqui a alternativa certa para a questão 6. Então, é conforme lá o artigo 186. A responsabilidade administrativa do servidor, observar os prazos prescricionais, né, que são aqueles prazos de 1, 2 e 5 anos, 1 ano para advertência, 2 anos para suspensão e 5 anos para demissão, os prazos que se prescrevem a partir do momento em que a gente tem conhecimento, em que a autoridade competente tem conhecimento do fato, permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo, após exoneração. Então, após a exoneração, vai permanecer esses atos. Beleza? Questão 7. A lei complementar classifica as infrações disciplinares apenas em leves e graves? Não, a gente tem as médias. Não prevendo uma categoria intermediária por infrações médias? Errado. A Lei Complementar 840 classifica leves, médias e graves. E dentro das médias, eu tenho o grupo 1 e o grupo 2. E dentro das graves, eu também tenho o grupo 1 e o grupo 2. Beleza? Questão 8. É considerada reincidência o cometimento de nova infração disciplinar de qualquer grupo ou classe, ainda que diferente da anteriormente punida. Não, tem que ser dentro do mesmo grupo ou classe para ser considerado uma reincidência. Ainda que, não, diferente da anteriormente punida? Não. Desde que a punição anterior já tenha ocorrido? Não, não tem essa regrinha na 840. A lei fala, lá no artigo 189, define reincidência como nova infração do mesmo grupo ou da mesma classe. É reincidência se for dentro do grupo das infrações leves. Então, eu vou reincidir dentro do grupo das infrações leves. Se for dentro lá das médias, eu tenho que estar dentro do mesmo grupo ou classe, o grupo lá das médias do grupo 1. Se for em reincidência das médias do grupo 2, tem que ser as infrações, tanto a anterior quanto a atual, infrações cometidas dentro do mesmo grupo. Dentro do mesmo grupo, grupo 2 das graves ou grupo 2 das médias. Vamos lá. Próxima questão, questão 9. A recusa injustificada por integrar comissão ou grupo de trabalho é classificada como infração disciplinar leve? Certinho, a gente viu que recusar participar daquela comissão processante pode gerar uma infração e essa infração é leve, só gera ali uma advertência por escrito. Conforme o artigo 190, recusar-se injustificadamente a integrar, e lembrando que é injustificadamente, porque se você ali considera-se suspeito, né, se considera uma suspeição, ou você é amigo ou é inimigo do acusado, aí é claro, você deve sim não compor essa comissão processante. Integrar comissão ou grupo de trabalho ou deixar de atender designação para compor comissão, grupo de trabalho ou para atuar como perito ou assistente técnico no processo administrativo judicial. Então, certo sim, é uma infração leve. A prática de assédio sexual ou moral é infração disciplinar média do grupo 1. A gente viu, né, que essa prática de assédio sexual ou moral, ela é prevista nas médias também, mas são médias do grupo 2. Então, errado para essa acreção. É uma infração média do grupo 2. É isso. Finalizamos aqui as nossas 10 questões, depois de toda aquela teoria, né, de todos os artigos. Agora fizemos aqui as nossas questões. Acredito que vocês estejam preparados para a prova. Muito obrigada por aprendermos juntos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.